Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha do sétimo ano. Então, esse é a nossa primeira aula do sétimo ano. Então, de acordo com o currículo contínuo do Estado, nós iremos começar com o sistema de numeração decimal, tá? Eu sou o professor Ramon e essa aula vai servir para todos os sétimo anos das escolas Charles, Nazaré Assad e Santo Antônio do Cumaru, tá bom? Então, o sistema de numeração decimal ele utiliza 10 algarismos. Quais são esses 10 algarismos que eles utilizam? São os nossos 10 números que a gente conhece, que são os números de 0 até 9. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, nós utilizamos esses 10 algarismos para formar todos os outros, né? Então, ele é um sistema posicional. Por que posicional? Porque a posição do número, ela interfere no seu valor. Como assim, professor? Um exemplo. Aqui eu tenho o 2 e o 0. Nessa posição, ele vira o quê? Ele vira 20. Já nessa posição, o 2 e o 0, que são os mesmos números daqui, ele já vale quanto? Já vale somente 2. Né? Então, a posição do número, no caso, né, o valor posicional, ele dá um outro valor para o número. Então, é por isso que ele é dito como sistema posicional, que a posição ela interfere no seu valor. Os nossos números, eles são, digamos assim, eles são que nós usamos, eles foram concebidos pelos hindus, né? Então, por isso que isso é chamado de sistema de numeração indo-árabico. Então, aqui, digamos assim, eu tenho a evolução desses números, né? Como eles eram antes feitos, né? E até chegar na nossa, digamos assim, simbologia atual. Vamos considerar o nosso número aqui, ó, 33, né? Então, ele é formado pela soma de quais números? Ele é formado pela soma do número 30 e do número 3. Então, quando eu somo 30 mais 3, vai dar 33. Então, quer dizer que eu tenho 3 grupos de 10 unidades e mais 3 grupos de 3 unidades para poder ser formado. E considera o número 221. Né? Então, a gente pode decompor ele em várias formas. Então, vamos decompor ele aqui, ó, de 100, mais 20, mais 1. Né? Então, decompondo 221, quer dizer que eu tenho 2 grupos de 100 unidades, 2 grupos de 10 unidades, que são esse rapaz bem aqui, e um grupo de quanto? De 1 unidade. Então, escrevendo de outras formas, né? Então, nós temos aqui, ó, 33, como eu falei, 3 grupos de 10 unidades, né? Então, 3 vezes 10 dá 30, mais o 3 para poder virar o 33. Então, eu tenho 3 unidades e 3 dezenas. 221, como é que eu fiz? Ó? Eu tenho 2 grupos de 100 unidades, né? 2 grupos de 10 unidades e 1 unidade, né? Então, vai ser 221, eu posso escrever dessa forma. Eu tenho uma unidade, 2 dezenas e 2 centenas, tá? Então, dentro do nosso sistema de numeração decimal, nós temos as nossas classes e as nossas ordens, tá? Então, a gente sempre começa da direita para a esquerda, tá? E a cada 3 ordens, nós vamos ter uma classe de números. Essa aqui é a nossa tabelinha, tá? Então, nós temos várias ordens, começando da esquerda para a direita, né? Primeira ordem, segunda ordem e terceira ordem. A cada 3 ordens nós temos o quê? Nós temos uma classe. Então, essas 3 primeiras ordens aqui, elas são a classe das unidades simples, que é a unidade, dezena e centena. Aí a quarta, quinta e sexta ordem, a classe dos milhares, que eu tenho unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. A nossa terceira classe, digamos assim, nós temos a sétima, a oitava e a nona ordem, que é a unidade de milhão, dezena de milhão, centenas de milhão, e daqui continua, vem bilhão, trilhões e assim por diante, tá? Classe das unidades simples, que é da primeira até a terceira ordem. Classe das unidades dos milhares é da quarta, foi o que eu falei agora há pouco, e assim por diante. Então, a cada 3 ordens nós temos uma classe, beleza? Então, bora pegar um número bem aqui, ó. Tem esse número bem aqui, tem quantos algarismos? É só contar, 1, 2, 3, 4, 5. Primeiramente, o que nós vamos fazer? Nós vamos separar ele em cada 3 algarismos, ou seja, em cada 3 ordens, né? Então, se eu separar eles, ó, se eu vou fazer isso aqui, ó, então, indo da direita para a esquerda, ó, 1, 2, 3, fiz um ponto, separei, né? Então, quantas ordens eu tenho aqui nesse número? Tenho, ó, 1, 2, 3, 4, tenho 5 ordens, né? Então, esse número aqui, essa primeira parte, esses 3 primeiros algarismos, eles são das classes simples, né? Eles são da classe simples. Esses 2 últimos aqui, que é o 57, eles são o que? Da classe dos milhares. Então, como é que eu vou fazer a leitura? Então, eu vou ler 57.283. Por que 57 mil? Porque ele já está bem aqui, ó, na ordem dos milhares. Então, eu vou ler
conforme se estivesse para cá, ó, ele é milhões. Então, como ele está na... São 5 números, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, ele está na ordem dos milhares, tá? A mesma coisa esse outro número bem aqui, ó. Bem grandão, né? Eu não sei ler, então só a gente separar ele. Bora separar ele com cada 3 algarismos. Então, o que foi que eu fiz? Ó, peguei ele e separei, ó. 1, 2, 3, marquei o pontinho. 1, 2, 3, marquei o outro pontinho e sobrou só quem? Só o 12. Então, ele tem quantas ordens esse número? Só contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, só olhar aqui na minha tabela, ele é da 8ª ordem, ó. Ele está na classe dos milhões, né? Então, como é que eu faço a leitura? Ó? Esses dois números aqui, ó, ele está na classe dos milhões. Então, vai ficar como 12, aí eu vou milhões, né? Voltando para cá, 839, o que? 1000, e o restante do número 696 unidades, né? Então, assim que eu faço a leitura, ó, o número será de 12.839.696. Beleza? Então, a gente pode também estar continuando fazendo os agrupamentos, né? Já que são de 10 em 10, então a cada 10 unidades eu tenho o quê? Eu tenho uma dezena. A cada 10 dezenas eu tenho o quê? Eu tenho uma centena. A cada 10 centenas eu tenho o quê? Uma unidade de milhar e assim por diante, né? Então, pegando um outro número qualquer aqui, ó. Vamos ler quantas ordens eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 ordens nesse número, né? Então, ele é da classe dos milhares. Então, como é que eu vou fazer a leitura desse número? Então, vai ser 122.154. Então, esse primeiro número aqui é o da dezena, né? Então, aliás, da unidade. Então, ele tem 4 unidades. Esse número 5 aqui é da dezena. Então, ele tem 5 dezenas. Esse aqui, ele é da centena. Então, ele tem uma centena, tá? Esse outro número aqui, ele já tem, é da unidade de milhar, então ele vai ser 2 unidades de milhar. Esse outro vai ser dezena de milhar e esse aqui vai ser unidade, centena de milhar. Então vai ficar dessa formazinha aqui a nossa estrutura. Deixa eu passar para cá para o outro lado. Aí nós, dentro também do sistema de numeração, a gente tem a comparação dos números. Como é que a gente pode estar comparando os números, né? Existem várias estratégias. Uma que eu faço é essa daqui. Eu colocar um ladinho do outro. Por exemplo, eu tenho esse número bem aqui, ó. 1343, 1453. Então, às vezes é um número muito grande, o aluno acaba se confundindo. Então, o que você faz? Monta uma tabelinha, ó, unidade, dezena, centena, unidade de milhar e assim por diante. Organiza os números, né? São quantos números ou quantos algarismos? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, a cada 3, né, eu tenho uma classe. Então, aqui é a classe das unidades, né? Classe das unidades. Simples, né? E aqui a classe já do milhar, por isso que já está bem aqui, ó. Então, se eu for colocar, aí eu vou colocar os números aqui certinho um embaixo do outro, beleza? Coloquei aqui os números um embaixo do outro, tá? E nós vamos começar fazendo a comparação. A comparação a gente faz quando ele tem a mesma quantidade de número, a gente faz da esquerda para a direita. Então, se eu observar na unidade de milhar, os números são iguais, né? Então, ele possui a mesma quantidade de unidade de milhar. O que eu faço? Eu passo para a seguinte, para a próxima, no caso, ordem, que seria a ordem da centena, né? Então, a ordem da centena já tem uma certa diferença, ó. O número de cima é 3 e o número de baixo é quanto? É 4, né? Então, 4 ele é maior que 3. Então, aqui eu tenho 4 centenas e aqui eu só tenho quantos? Eu tenho 3. Então, aqui é um valor o quê? De 400 e aqui é um valor de quanto? De 300. Então, esse número de baixo aqui, ó, ele é o que? 1343, ele vai ser o que? Menor que 1453. Ou 1453, ele vai ser o que? Maior que 1343. Aí aqui eu vou fazer, tem dois exemplos para vocês aqui, ó. Coloque os números a seguir em ordem crescente. Então, se a ordem crescente é do menor para o maior, né? Então, vocês vão me colocar aqui, eu tenho quantos números? 1, 2, 3, 4, tenho 5 números. Então, vocês vão me colocar aqui em ordem crescente esses 5 números, tá? Quem é o menor, depois, até chegar a completar os 5, né? 1435, 1237, 1345, 1234 e 2345. Esses são os números que eu tenho para organizar bem aqui. No exemplo 3, também a mesma coisinha praticamente, só que agora eu quero em ordem decrescente, tá? Então vocês vão começar do maior para o menor, beleza? Daí eu tenho alguns
exercícios bem simples, bem básicos aqui, é só você fazer a leitura, tá? Ó, o exemplo, tem esse número bem aqui, grandão, né, que eu não sei qual é. Não sei fazer a leitura, mas você já sabe como é que você faz. Você faz o quê? Separa de 3 em 3, da direita para a esquerda, né? Então, a letra A pergunta assim: qual a classe que pertence ao algarismo 4, né? Então você vai olhar aqui onde está o algarismo 4 e vai ver qual é a classe que ele pertence, né? Então olha lá na nossa tabelinha para não se confundir e responde: o número 4 pertence à classe tal. Aí letra B: qual o algarismo que ocupa a ordem da dezena? Então você vai ver aqui nesse número aqui quem é que ocupa a ordem da dezena simples e vai colocar bem aqui e assim por diante, tá? Então é nessa forma aqui também que nós estaremos fazendo as nossas questõezinhas, tá? Qualquer dúvida é só chamar e perguntar que eu estarei disponível para responder. Beleza? Valeu, até a próxima.